Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como configurar o turno automático nas centrais Impacta. As nomenclaturas diurno e noturno são apenas uma convenção para definir o turno da central. Essa facilidade é utilizada onde há necessidade de alterar o atendedor das linhas ou categoria dos ramais de acordo com o turno do PABX. O turno da central pode ser alterado de forma manual. Neste caso, se durante o expediente da empresa, por exemplo, durante o dia, o ramal 200 é o atendedor das linhas, e fora do expediente, por exemplo à noite, você deseja que as ligações sejam direcionadas para o ramal 201, no ramal programador, digite o comando sustenido 32 asterisco. Com isso, a central passa para o período noturno e o ramal 201 começa a atender as ligações. Para retornar ao período diurno, basta digitar o comando sustenido 31 asterisco. Com isso, as ligações voltam a tocar no atendedor diurno, neste caso, o ramal 200. Se o turno da central precisa ser alterado sempre nos mesmos horários, sugerimos utilizar o turno automático. Neste modo, o PABX altera o turno automaticamente nos horários pré-definidos. Como exemplo, vamos dizer que o expediente da empresa começa às 8 horas da manhã, param para o almoço às 12 horas, retornam às 14 e encerram seu expediente às 18 horas. Isso de segunda a sexta, ou seja, dias úteis. No sábado, o expediente inicia às 8 horas da manhã e encerra às 12 horas. Neste caso, o sábado é considerado como dia parcial. Nos domingos e feriados não há expediente, então esses dias são considerados dias não úteis. Para realizar a programação, vamos acessar o software programador de acordo com a versão da sua central. Se você está com alguma dificuldade para acessar o programador web, assista o vídeo de configuração do programador disponível no nosso canal, clicando aqui. Acesse o programador web, clique na opção de menu Programação, Receber programações, em seguida no botão Iniciar, e aguarde a programação ser recebida. Digite o usuário e a senha do programador. Por padrão, o usuário é admin e a senha também é admin. Para criar as regras de turno automático, clique na opção de menu Calendário, em seguida Turno automático. Vamos criar os turnos de acordo com o exemplo sugerido. Como o expediente da empresa inicia às 8 horas da manhã, vamos clicar no botão Novo. No campo Horários, definimos o horário que a central deve iniciar o turno, às 8 horas da manhã. Em turno, definimos o tipo do turno, diurno, e em controle, quais os dias que essa regra deve ser respeitada, neste caso, dias úteis. Clique em Salvar. Como é o primeiro horário criado, o software irá informar que é necessário que exista pelo menos um horário configurado para o outro turno. Clique em OK, em seguida Novo. Agora vou criar o horário que a central deve trocar o turno para o almoço, neste caso, às 12 horas. Em turno, definimos o tipo do turno como noturno, em controle a opção Dias úteis, e clique em Salvar. Para retornar às 14 horas como diurno, clicamos em Novo, definimos o horário em que a central deve retornar em modo diurno, selecionamos o turno como diurno e em controle, dias úteis. Clique em Salvar. Em seguida, criamos o período em que a central deve encerrar o seu expediente, neste caso, às 18 horas. Clicamos em Novo, definimos o horário, o turno como noturno e o controle como dias úteis. E clique em Salvar. Para o sábado, como o expediente inicia no mesmo horário da semana e encerra às 12 horas, consideramos como parcial. Neste caso, criamos apenas uma regra, o horário que a central deve iniciar como não útil. Para isso, clicamos em Novo, em Horários, vou preencher como 12 horas, em Turno, a opção Noturno e em Controle, vou configurar como dia não útil. Em seguida, clique em Salvar. Com essa programação, a central inicia o turno às 8 horas da manhã de sábado e às 12 horas entre modo noturno como dia não útil,
retornando apenas na segunda-feira às 8 horas da manhã como diurno. Para definir os dias úteis e não úteis, clique na opção Definição de dia útil. O sábado já vem pré-definido como parcial e o horário como 12 horas. Se a empresa não tem expediente aos sábados, configure o sábado como não útil. Uma vez configurado o turno automático, você deve configurar o atendedor do juntor para o período diurno e noturno. Para isso, clique em Portas, Juntores, selecione o juntor desejado e clique em Atendedor. Nesta opção, você deve definir o atendedor para cada período. Como existe categoria para o período diurno e noturno, é importante configurar a categoria de acordo com o turno. Por exemplo, o ramal 200 pode realizar qualquer tipo de ligação externa no período diurno, mas quando a central estiver no período noturno, não deve realizar ligações externas. Para definir a categoria do ramal, vá em Portas, Ramais, selecione o ramal desejado, em seguida clique em Categoria. Neste campo, existem 2 turnos a serem configurados, diurno e noturno. Selecione o turno desejado e configure a categoria de acordo com as facilidades que devem estar disponíveis no ramal. Vale lembrar que existem outras facilidades que funcionam de acordo com o turno da central, assim como a DISA. Salve a programação e envie para a central. Pessoal, esses são os procedimentos necessários para configurar a tabela de turno automático nas centrais Impacta. Se você gostou, nos ajude compartilhando esse vídeo, dando um like e se inscreva no nosso canal. Até logo!